De acordo com a mesma filosofia da apresentação de dados de ciclos do PHP dentro do HTML, eu quero vos mostrar aqui quais são as vantagens de utilizar o mesmo método no caso das instruções condicionais. E vou-me neste caso focar apenas na instrução if. Nós temos aqui uma variável que tem um valor booleano, igual a true, e reparem o que é que eu tenho aqui como PHP. Eu poderia construir isto e é absolutamente funcional. Eu posso perguntar se a variável apresentar for igual a verdadeira, que é a pergunta que aqui está colocada, fazer um eco de um parágrafo. Este parágrafo é para ser apresentado. Caso contrário, else, eco, colocar aqui um outro parágrafo, não existe nada para ser apresentado, não existe nada para apresentar. No entanto, os mesmos problemas que acontecem quando nós fazemos este tipo de construção queremos acrescentar, por exemplo, classes aqui, queremos apresentar valores e classes dentro do nosso parágrafo, vai-se colocar se nós utilizarmos esta metodologia. Então eu deixei aqui o espaço para eu vos mostrar como é que é o formato mais correto para conseguirmos fazer isto. A ideia é esta, e vou-vos mostrar até como é que se faz a escrita do código. Eu vou abrir aqui um bloco de PHP e vou de imediato fechá-lo. O que eu vou construir é um if, else e um and if. Então para isso eu vou copiar e vou colar aqui estes mais dois blocos. Então aqui em cima eu vou colocar o quê? If apresentar. Ok? Vamos colocar aqui os dois pontos. Agora vamos colocar aqui o else, também com os dois pontos, e aqui o and if, com o ponto e vírgula no final. Okay? Poderão colocar sempre aqui os dois pontos e o ponto e vírgula pegados, não há qualquer problema. O que é que eu iria agora colocar aqui pelo meio? Obviamente este parágrafo, okay? Vou copiar e vou colá-lo, e trata-se exclusivamente de código HTML, ou então este parágrafo que aqui está. Como podem verificar, na minha opinião, a leitura é muito mais simples aqui do que aqui, mas os problemas ou as decisões não ficam por aqui. Reparem que se a determinada altura nós quisermos alterar o nosso código no sentido de, em vez de apresentar apenas um parágrafo, apresentar um parágrafo dentro de um div, dentro de uma estrutura muito maior, ou, por exemplo, apresentar uma tabela de HTML completamente inteira, cheia de dados, ou não apresentar rigorosamente nada. Bom, se nós utilizarmos esta metodologia, vamos ter um problema sério, porque iríamos ter que construir toda a tabela, por exemplo, aqui dentro deste eco, ok? Ou colocando vários ecos e depois apresentar aqui o eco, não existem dados para apresentar. Ao passo que eu aqui posso colocar toda a tabela em HTML sem problemas de interpretação no que diz respeito a cores, etc. Porquê? Porque o sistema vai apenas controlar através do PHP e da sua instrução if, aqui em cima até ao else e depois até ao and if. Se quisermos colocar, obviamente, outras condições else if, nós podemos fazê-lo da seguinte forma. Apresentar, ok? Ou vamos colocar aqui uma variável que não existe, else if teste e fazer outra coisa qualquer, sempre colocando dois pontos e só leva o ponto e vírgula no final da expressão. Por conseguinte, este é o método mais aconselhável para vocês conseguirem apresentar de uma forma mais legível e escalável. Porquê? Porque, tal como eu tive a ocasião de referir, vai permitir que vocês a qualquer altura possam acrescentar outros elementos, como é por exemplo o caso de um div, ok? E nós podermos passar ali para o seu interior o parágrafo, colocarmos aqui classes no div, etc., sem estarmos preocupados com a forma como agora vamos alterar aqui esta estrutura interior para que o nosso sistema funcione.